esse tema, a paz, que a paz invada o seu coração, me veio porque a doutora Slir me mandou uma mensagem: "Oi, bicho bom, tudo bem?" E me convocando a participar, né, deste encontro de hoje e, ah, dizendo assim: "Olha", me perguntei: "Qual o tema, doutora?" Ela falou: "Não, aquele que Deus colocar no seu coração." Falei: "Bom, que bom, né?" Fiquei um bom tempo pensando: "O que é que Deus tem para mim? O que que Deus tem para mim?" E ficou martelando na minha mente, no meu coração, a palavra paz. O que que eu mais preciso hoje? Eu preciso de paz. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso de paz para poder viver a minha vida. Antes de iniciar, eu queria dizer para vocês, ah, eu tenho o costume, toda vez que eu vou falar, vou pregar, vou palestrar, eu sempre indico algum livro. E o livro que eu tenho por base é um livro do pastor Charles Stanley, que chama A Paz, um maravilhoso presente de Deus para você. É um livro que eu tenho ele já há quase, quase 20 anos, e vira e mexe eu acabo voltando para ele várias e várias vezes durante a minha vida. Em 20 anos eu sempre releio esse livro, porque é um livro muito inspirador para mim, tá? Então eu vou me apresentar rapidamente, porque eu tenho medo que eu não consiga terminar. Eu sou pastor batista. Antes de chegar, vou chegar na questão do pastor. Bom, eu sou casado com a dona Cátia há 21 anos, sou pai de meninas, tenho 3 meninas, a Giovana, a Samanta e a Isabela, e de um cachorrinho, o Gandalf, que eu não posso deixar de esquecê-lo, né. Eu sou formado em economia, em teologia e psicologia, tenho 2 pós-graduações, uma gestão de projetos sociais e a outra em logoterapia, né. Sou pastor da Convenção Batista Brasileira, fui consagrado há pouco mais de 11 anos. Sou psicólogo clínico hoje e licenciado pela Trauma Clinic, tá. Não tenho muito o que falar sobre mim, até porque senão não vai nem dar tempo de eu terminar de falar tudo que eu gostaria de falar. Falar sobre paz, para mim, eh, eu poderia ir para vários caminhos, né. Depois nós vamos ver que a palavra paz ela aparece várias vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Dá para ir por vários caminhos. A primeira questão que me veio era falar sobre os frutos do espírito, que a paz é um fruto do espírito, né. Mas depois, trabalhando um pouco mais, lendo um pouco mais, eu falei: "Não, eu vou partir para um outro caminho", que é o caminho que estava mais me incomodando. Por que me incomodando? Ora, eh, lembrando de um finado pastor muito querido para mim, que era o pastor Ari Veloso, fundador da Igreja Batista do Morumbi, fundou a Igreja Batista do Catuaí, também em Londrina. Certa vez ele foi pregar, para nós, no seminário, e ele dizia assim que primeiro a pregação ou a palestra que seja, tem que bater em mim, para depois bater no outro, né. Primeiro ela tem que me tocar, primeiro Deus tem que trabalhar e agir em mim, para depois ela agir no outro. Então eu estava com isso, eu estava pensando: "Deus, como é que eu vou pregar sobre paz se eu não tenho paz?" E aí Deus me deu a ideia, é sobre isso que você vai falar. Então hoje eu peço desculpas a todos vocês, eu não vou falar exatamente para você, mas eu vou falar para mim, porque eu estou precisando de paz. Não sei se cada um de nós, né, vocês podem aí no chat, colocar se você está em paz consigo mesmo. Nós vamos trabalhar 3 pontinhos hoje: a paz com Deus e a paz de Deus, a paz consigo mesmo e a paz com o outro. Porque a paz ela tem essas 3 vertentes, essas 3 faces,
Cada uma já dava uns bons 2 meses de estudo, mas como eu tenho que reduzir em 1 hora, eu vou dar pinceladas sobre essas 3 questões. Mas para Ô, Juliano, começarmos. Oi, Juliano, desculpa te interromper. oi. Abre a tela inteira ali aqui embaixo à direita, Hum. para a gente poder aproveitar melhor isso. Isso, Ah, perfeito. desculpe, eu achei que estava aberto, perdão. Eu achei que estava aberta. Pronto, melhorou? Perfeito. Dá. Ok. Primeira pergunta que me veio à mente é: quem é que está no controle da sua vida? Quem é que controla? É você? É Deus? São os outros? É o pai, a mãe? São os filhos? É o marido? É a esposa? É o dinheiro? Quem é que controla a sua vida? Ora, por que essa pergunta? Porque qualquer pessoa que esteja procurando paz deve fazê-la se quiser descobrir o que o seu coração deseja tão desesperadamente. Se nós não conseguirmos o básico de saber quem é que está controlando a minha vida, você provavelmente ficará muito surpresa da sua vida, porque você não tem ideia para onde é que sua vida vai, para que lado. Porque se ela não tem controle, ela pode ir para qualquer lado, né? Lembrando do, daquele livro da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice chega naquela bifurcação, ela encontra o gato e, e o gato pergunta: para onde vais? E ela fala: não sei para onde eu quero ir. Ele fala: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, uma pergunta que eu quero deixar para você hoje: quem está no controle da sua vida? Né? Se Deus está no controle, então podemos ter uma paz que excede todo o entendimento. Se Deus controla, está no controle, nós podemos ter paz que excede todo o entendimento. Nós vamos ver um pouquinho essa paz de Deus, essa paz com Deus. Mas se Deus não estiver no controle da sua vida, quem estará? Se você se sente dominado por uma situação em particular que está enfrentando, você não consegue ter paz, pois a qualquer momento ela pode tornar-se incontrolável. As circunstâncias da vida podem mudar em segundos. Quinta-feira agora, aconteceu de eu receber mais uma das intermináveis ligações e spams e mensagens do WhatsApp de tentativa de golpe. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o meu WhatsApp foi clonado. De lá para cá, é impressionante a quantidade de mensagens de tentativa de golpe. Quinta-feira eu recebi 30 ligações. Ainda bem que, com as questões da tecnologia, a gente consegue ir bloqueando isso. Mas isso mina a nossa paz durante o dia. E a gente acaba perdendo, muitas vezes, a, a paciência. Nós perdemos, muitas vezes, o controle sobre essas situações. E essas circunstâncias vão minando a nossa paz diariamente. Né? Então, muitas pessoas são vítimas de mensagens, né, de nossa sociedade e acabam vivendo em um vazio. Né? Que vazio é esse? Então, muitas, muita mensagem do nosso dia a dia, muita mensagem da sociedade. E se você fosse assim, se você fosse mais agro, mais alto, mais magro, mais rico, mais falante, menos triste, menos depressivo, e se você, e se, o e se parece que está sempre no dia a dia, nos, é, eu tenho sempre uma expressão que eu uso assim, que e se parece aquele predador que fica nos rondando, né, tentando tirar a nossa paz durante todo o dia, todo o tempo, né? E nós, muitas vezes, nós não relacionamos essas questões que acontecem, esses ICs durante o dia, né, que esse vazio, eu coloquei aqui, é uma falta de relação mais íntima com Deus,
sem uma relação mais íntima com Deus, diária, de oração. Eu estou falando, lembrando que eu estou falando para mim, tá, gente? Estou falando para mim. Eu tenho certeza que todo mundo ora todo dia, né, de manhã, tarde e noite, vive jejuando, tudo e tudo mais. É só eu que realmente não faço isso. Mas eu tenho falado isso para mim. Por que que eu não faço mais? Por que que minha vida tem tanta essa falta de Deus, essa relação mais íntima com Deus? Por que, Juliana, que você não está mais íntimo do Senhor? Então, essa lista aqui do "e se", né, ela é interminável, né. E se você fosse mais rico e por aí vai. Nada disso pode resolver o nosso problema, nem nos dar de maneira permanente satisfatória o que desesperadamente desejamos, né. Como é que é aquele versículo bíblico? Como é que é? "Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro". Pergunta, mais uma perguntinha para vocês hoje: aonde está o teu coração? Está nos caminhos que o Senhor tem para você? Está nos seus próprios caminhos? Está no caminho do outro? Como é que está isso para você, para sua vida? Eu sei que eu preciso caminhar um pouco mais diante, do caminho que o Senhor tem para mim. Então nós vamos começar com a paz de Deus. A paz de Deus transcende as circunstâncias. Mas veja, a paz de Deus ela não é uma fuga da realidade. Não é. Estou vendo aqui no chat algumas pessoas falando que precisam de paz, que é um tema necessário. Ah, nós precisamos de paz. É verdade, minhas queridas. Veja, a paz de Deus não é uma fuga da realidade, né? A paz não é um analgésico que entorpece os nossos sentidos. Não significa remover a responsabilidade por problemas ou situações difíceis. Em vez disso, a paz é a base sólida, profunda, uma profunda convicção de que Deus está conosco através de todas as lágrimas e dores que sentimos. Essa ideia de que Deus, e que tem muita gente e muitas vezes aparece isso na clínica, de que Deus é um Deus mau, perverso, porque ele permite o sofrimento, isso é um dia para uma outra palestra, mas é muito comum as pessoas, eh, culparem Deus pelas suas próprias lágrimas, pelas dores, pelos sentimentos de fracasso. Deus é responsável, não pelas dores, não pelas lágrimas, mas Deus é responsável e a sua alegria é muito maior do que qualquer dor que possamos experimentar. Então, a paz não é algo que Deus derrama em nós para entorpecer sentidos e nos tirar dessa realidade dura e cruel das circunstâncias, né. Tem um texto do livro do Charles Stanley que diz assim: "Todos os filhos e filhas de Deus passam por tempestades em suas jornadas da vida. É precisamente no meio de cada crise que a paz de Deus se manifesta com mais clareza. A paz de Deus está presente sempre em nossa vida, por mais que tenhamos tempestades na nossa jornada, por mais que o tempo pareça que não vai mudar nunca. Aqui no Rio do Sul faz sei lá quantos meses que não para de chover. Tem hora que você fala assim: "Meu Deus, será que esse tempo não vai acabar? Será que esse tempo de chuva não vai acabar? Esse tempo ruim não vai acabar? Será que essas dores, esse sofrimento, essa angústia não vai acabar?" Tenho certeza que não é uma pergunta que só eu me faço, e eu me faço ela sempre. Por que será? Uma coisa que nós aprendemos na igreja é que não podemos perguntar o porquê, sim o para quê, mas tem muitos salmos. Eu não coloquei aqui, até deveria ter colocado. Salmo 13, o salmista pergunta 4 vezes: "Senhor, até quando? Até quando, Senhor,
esquecerás de mim? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Diz o salmista, né? Mas aqui eu coloquei um outro versículo do Salmo 107, que diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os retirou da tribulação em que se encontraram. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas, e as ondas sossegaram. Eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. A paz de Deus, ela vem perante uma aflição, um clamor ao Senhor, e ele nos retira. Não que ele nos retira do mar, mas ele nos leva a um porto seguro. Quantas vezes eu, Juliano, fiz orações pedindo que o Senhor me tirasse do mar bravio, do mar agitado, mas nunca foi assim. Os planos de Deus para a nossa vida nunca é um plano que nós não tenhamos que passar, não passar, perdão, pelas provações, pelas aflições, né? O plano do Senhor são, primeiro, clame a Ele, né? Veja, no Salmo, ele clama, e Salmo 13 diz, é bem claro as divisões do Salmo, que são 6 versículos. Os 2 primeiros é um clamor a Deus, é uma oração, uma petição. Os 2 do meio é um, um louvor, o último, e os outros 2 é o regozijo no Senhor. E aqui não é diferente. O clamor ao Senhor, ele retira, né, a, vem aquilo que realmente precisamos, né? E depois vem o regozijo, Deus nos guiando ao porto seguro, almejado. A palavra paz aparece 237 vezes no Antigo Testamento. 237 vezes. Eu estava tentando achar quantos sermões, olha que eu tenho bastante sermão guardado de vários pastores, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos. Eu estava tentando achar três. Eu não achei 3 sobre paz. Não sobre a palavra paz, sim, mas especificamente sobre paz, no Antigo Testamento eu não achei 3. Que dificuldade. A palavra paz, a palavra hebraica traduzida como paz é shalom. De acordo com o Strong's Concordance, né, significa completude, solidez, bem-estar. Olha a palavra que interessante, bem-estar. Essa palavra vai ser importante para nós. Veio da raiz da palavra shalom, que significa fazer reparações ou fazer inteiro ou completo. Olha só que interessante. Paz do Antigo Testamento são restaurações de vidas, restaurações de relacionamentos, né? Inclusive de relacionamentos com Deus. Já no Novo Testamento, a palavra grega eirene, segundo o The Strongest Concordance, eirene significa unir, paz, sossego, descanso. Outra palavra bem importante para nós hoje. Tem origem da palavra de raiz eiro, que significa unir, novamente aparecendo aqui, ou amarrar num todo. Por isso, eirene significa unidade, é juntar várias partes para formar um todo, ou voltar a fitá-lo como um todo. Quando 2 pessoas se reconciliam após uma briga, elas fazem eirene, ou seja, elas voltam a unir-se em sua relação, e a sua relação, perdão, é completa. Perguntinha para você. Você hoje precisa se reconciliar com alguém? Ou com alguma coisa? Ou com alguma situação? Nós precisamos conhecer essas palavras
O seu significado, o seu sentido de paz, ela não é apenas uma palavra ao vento, ela é uma palavra muito concreta e muito necessária nas nossas relações. Nós falamos acabamos de ver a doutora falando sobre comunicação, mas uma comunicação de paz é uma coisa, uma comunicação de guerra é outra coisa, não é? Nós tivemos aí semanas atrás semanas de eleição, quanta briga, quantas dissensões, quantas relações cortadas por, por comunicações de guerra, ideológicas, políticas, né? E até religiosas, por que não? Então, a paz, a Irene, significa unir ou colar alguma coisa que está quebrada ou desunida. Charles Stanley afirma que essa é uma ilustração maravilhosa de como os homens e mulheres alienados, que se sentem tão frequentemente vazios e distantes uns dos outros e de Deus, podem encontrar o caminho para a sua vida, unida e saudável. A paz de Deus vem a eles quando se unem a Ele, a Deus, pela fé. Também se refere a um sentido predominantemente de tranquilidade e descanso no coração e nas emoções das pessoas. Estar sereno, sem perturbações. A paz é sinônimo de estar tranquilo, sereno, calmo, sem agitação. É um estado muito real da alma. Aqui embaixo está escrito assim: você já entrou no descanso? Perdão, já se encontrou? Já entrou no descanso? É uma frase que é de um dos pastores que eu mais aprecio, que eu mais escuto, mais leio, pastor Glênio Fonseca Paranaguá, um sermão dele de mais ou menos uns 15 anos atrás. Se eu fechar os olhos, eu consigo ver o sermão inteiro na minha frente. Porque é um sermão que me tocou tanto e me marcou tanto, porque descanso é uma coisa que nós precisamos muitíssimo. Eu não estou falando de descansar o corpo, estou falando de descansar a sua mente. Quantas pessoas vão na clínica procurar descanso? As pessoas não estão em paz consigo mesmas, não estão em paz com o outro. Quantas pessoas não chegam literalmente vomitando dores contra o outro? As pessoas não conseguem descansar perante Deus, perante elas e perante o outro também. Paz é sinônimo de tranquilidade. Quando nós não temos paz, nós não temos tranquilidade para tomar decisões, nós não temos serenidade, calma. E aqui uma coisa importante. Lembra aquela perguntinha, quem é que está no controle da sua vida? Pois bem, pastor Ari Veloso dizia que quando nós queremos muito, mas muito mesmo uma coisa, nós podemos gerar uma falsa paz. E essa falsa paz é uma paz que vem de nós mesmos, mas não vem de Deus. Ela vem do que eu quero, da onde está o meu coração, mas ela não vem de Deus, porque ela não dá tranquilidade, serenidade e calma. Na verdade, ela traz, é como quando a gente toma alguma bebida, né? E lá no finalzinho daquele cafezinho, tem um amargor, lá no finalzinho, no último restinho, né? Quando desce pela garganta o líquido, dá aquele amargorzinho lá no final. É mais ou menos isso, como ele dizia. Quando eu quero muito alguma coisa, demais, com intensidade, mas aquilo não provém de Deus, eu acabo podendo gerar uma falsa paz. E eu não consigo encontrar descanso diante daquela situação. Tá? Poxa, Juliano, como saber? Aí, meu querido, minha querida,
precisamos de mais um pouco de tempo, não sei se vai dar tempo para falar sobre a falsa paz, ok? Mas quem sabe num outro momento. Então nós não estamos imunes às circunstâncias difíceis ou perturbadoras, mas a paz de Deus e com Deus, isso é importante, pode ser o padrão no qual você e eu, né, vivencia o seu cotidiano. Tá? Tem um pequeno errinho de português aqui. Novamente, o pastor Charles Stanley diz: a vontade de Deus é que você sinta uma paz permanente em todo o tempo. Uma paz que inclui a alegria e o sentimento de propósito em todas as áreas da sua vida. Com os períodos de ansiedade ou de frustração sendo picos que ocasionalmente nos atingem em tempos de crise, né? Ou seja, temos picos de ansiedade, de depressão, de frustração, mas eles são pico, eles não são um contínuo na nossa vida. Não deveria ser assim, né? Agora a paz pessoal. Aqui foi uma das coisas que mais me perturbou na fa da na naquilo que a doutora Esli me pediu, porque eu poderia ir para tantos lugares, tantos versículos, mas eu fui em cima daquilo que mais me incomoda hoje, mas eu não tenho paz. Então Deus tem um plano para a nossa realização pessoal, tá? Parece que não, mas Deus tem sim. Então, não sei se vocês lembram daquele desenho, do panda, né, buscando paz interior, e ele ficava orando ou fazendo meditações, orando, sonhos não, meditações, né. O Sifu fazia as meditações, respiração, tudo isso é muito bom. O problema é que para a paz interior é preciso saber que se é competente, se é habilidoso, se é capaz, qualificado para fazer algo. E esse algo pode ser desde uma tarefa doméstica até um trabalho profissional. Se você sabe fazer alguma coisa e o faz bem, você é capaz e você consegue ter uma paz pessoal. Há uma grande sensação de segurança e paz que vem de você saber que pode ter, né, pode ser ter um bom desempenho ou fazer um bom trabalho. Seja você pianista, psicólogo, médico ou um borracheiro, não importa. Se você sabe fazer bem aquilo que você se propõe a fazer, você vai ter uma segurança e você vai ter paz. Vocês lembram quando vocês começaram a comer com garfo e faca, vocês faziam isso bem? Como é que era? Eu tenho uma foto da minha filha que eu não vou mostrar, porque senão depois ela me bate, mas toda lambuzadinha de macarrão com molho, coisa mais linda do mundo, ela não me deixa mostrar para ninguém essa foto. Não vou falar qual das filhas é, para também não apanhar. E, mas eu lembro de pensar assim, poxa, como a gente vai de pegar com as mãos o alimento e tentar comer de qualquer forma, para usar o garfo e faca de uma forma, uma habilidade motora fina, para você poder fazer isso. Parece que não, mas isso leva tempo. Por que que uma coisa tão simples como comer com garfo e faca, que leva tempo, tem um processo, por que que isso é uma coisa natural da nossa vida e o processo de adquirir conhecimento não é? E aí o processo de adquirir conhecimento em qualquer área da vida, né? Como eu estou falando para mim, o processo de adquirir conhecimento da minha área, na psicologia, né? Quando eu comecei a fazer as as aulas de MDR, fazer os cursos, os níveis, eu me sentia novamente aprendendo a comer com garfo e faca. Eu falava: "Meu Deus do céu, que negócio complicado, como é difícil isso", porque eu não tive isso na faculdade. E como era importante para mim aprender,
E como foi importante fazer as supervisões, como foi importante fazer e participar do projeto. As primeiras vezes que eu fui atender aquelas fichas, né, que nós temos que fazer quando nós fazemos a formação, as primeiras 5, 6 fichas, meu Deus, quantas dúvidas, quanto medo. Medo de errar, medo de fazer errado, medo de não saber, medo de não dar conta. Era mais medo do que qualquer outra coisa. Poxa, eu já sou um psicólogo formado, como é que eu posso ter tanto medo de algo da minha área? Pois é, eu não tinha paz, porque eu não dominava, eu não conhecia, eu não estava capacitado. Eu fui me capacitando com o tempo. E agora já vão fazer 1 ano? Pouco mais? Pouco menos? Por aí? Depois de formado, depois de fazer toda a formação, hoje está fazendo licenciamento na Trauma Clinic, com o doutor Sli. E agora, depois de, não sei, uns 200, 300 fichas talvez, eu começo a ter paz. Depois de algumas boas supervisões, né? Primeiro com a Dineide, agora com o doutor Sli, no licenciamento, eu começo a ter um pouquinho de paz, um cadinho de paz, porque eu começo a compreender o processo, estudar mais e me capacitar cada vez mais para conseguir exercer a minha profissão. E isso vai me trazendo essa paz interior que eu tanto preciso da minha vida. Enquanto nós não conseguimos ter uma visão completa do processo, seja ele na psicologia, na borracharia, com o dentista, na padaria, não importa, né? O processo de comunicação, né? Como nós vimos, para quem assistiu, é claro, a, a palestra anterior, se eu não tenho o conhecimento do processo, se eu não sei quais são os passos, se eu não sei o como fazer, o porquê fazer, eu perco completamente a paz. E é muitas vezes onde nós entramos em choque, em pane, entramos parecendo que não sabemos para onde vamos, o que faremos. Né? Quem está no controle? Né? Então, aqueles que não se sentem competentes têm uma sensação de que estão prestes a fracassar. Né? E se dizem a si mesmos, eu realmente não sei como fazer isto, estou prestes a ser descoberto, eu sou uma fraude, eu sou um fracasso. Né? Essas frases são minhas, tá? São frases que eu digo a mim mesmo. Né? Certa vez, fazendo terapia, eu cheguei à conclusão, eu e a minha terapeuta, de que eu provavelmente teria a síndrome do impostor, porque essas falas apareciam várias vezes na minha terapia. Muitas vezes, inclusive. Essas dúvidas pessoais, incômodas, destroem a nossa paz interior. O desejo de Deus, então, para cada um de nós é que nós nos tornemos habilidosos no uso dos talentos e aptidões que recebemos desde o nosso nascimento. Colocar os talentos e dons em prática faz parte da nossa responsabilidade. Colocar os dons em prática é responsabilidade nossa. Essa responsabilidade não é de Deus, é nossa. É pessoal. Sou eu que tenho que estudar, sou eu que tenho que praticar, sou eu que tenho que fazer. Veja, eu não gosto muito da expressão fazer a minha parte, porque em alguns ambientes parece que nós estamos falando de salvação, não é bem isso. Mas eu gosto da expressão responsabilidade. Todos nós temos a nossa responsabilidade diante das circunstâncias. Então, o que é que nós vamos fazer? Quais são os talentos que eu preciso para atingir esse objetivo? Bom, então isso requer então educação, aquisição de conhecimento específico, etc. Né? Nós precisamos praticar aquilo que pretendemos, seja a psicologia, a borracharia, a padaria, e quanto mais prática temos, mais paz nós encontramos, porque nós fazemos não aquilo no automático, começamos a fazer com satisfação,
com tranquilidade, descansados em saber que nós dominamos o processo, né. Então tem aqui algumas fotos. Eu não sou músico, né, eu ontem assistindo palestra do Dr. Sli e do Azaf, como eu fico impressionado com as pessoas que conseguem ter uma aptidão muito grande para música, e infelizmente eu nasci com 2 braços esquerdos, 2 braços direitos, sei lá, não consigo me entender. Eu tenho um violão, peguei o violão uma vez para tentar, não vai, o negócio não flui, não é comigo aquilo lá. Mas uma das coisas que é comum a todos os músicos é a prática diária, muitas vezes, né. Pianistas dizem que, eles vão lá para o básico, para as questões básicas, dedilhando o seu piano, para praticar, e aquilo dá tranquilidade, né. Tem um documentário sobre, não sei se vocês já chegaram a ver, do bailarino brasileiro, primeiro bailarino do teatro, do Balé de Londres, perdão, e ele falando justamente sobre isso, que ele precisa ir quase que diariamente para o básico do balé, para conseguir ter sustentação, tranquilidade, descanso para fazer as questões mais difíceis da vida dele. Para as peças mais complicadas, ele vai lá para o básico. Ele volta para o simples, e do simples ele vai para o complexo. Paz é muitas vezes paz interior, é muitas vezes isso. Não é sentar debaixo de uma cachoeira, não é sentar e ficar lá meditando horas e horas. É muitas vezes nós voltarmos ao básico. Muitas vezes o básico pode ser a oração, pode ser o dedilhado de notas simples do piano, pode ser, para quem gosta de cozinhar, né, cozinhar algo simples, sem muitas firulas culinárias, né. E aí nós conseguimos encontrar algum sentido. Eu vi o meu colega que, falou ontem, falando algumas vezes sobre o Viktor Frankl, né, eu ia colocar um monte de citações do Frankl, ainda bem que eu não coloquei, porque senão até algumas questões iam ficar até repetitivas. Aí eu falei: "Pá, então eu vou até tirar", né, porque tem muito, o Frankl fala muito sobre isso, né, de você encontrar o sentido na sua vida, e o sentido é a paz interior. Então, o desejo de Deus é que continuemos a desenvolver os nossos talentos, aptidões e dons ministeriais todos os dias de nossa vida. Jamais devemos parar de praticar ou de aprender, a despeito de quão experientes e habilidosos nós possamos nos tornar. A incompetência diz: não consigo fazer isso porque me falta alguma coisa. A inadequação diz: não consigo fazer isso por minha própria força. E Paulo diz assim: que não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quantas vezes por dia eu me esqueço dessa frase de Paulo? Eu não sei, eu parei até de contar para não ficar maluco. Que não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus nos dá a capacidade, e aí nós temos a responsabilidade de continuar a aprender, continuar a adquirir conhecimento, continuar a perseverar naquilo que faz sentido na nossa vida. O próprio fato de você ser capaz de continuar a aprender e a se desenvolver, lhe diz que você nunca será de todo hábil em qualquer atividade. Cada um de nós sempre terá muito espaço para crescer, e isto faz parte dos planos de Deus. E aqui eu deixo
encerrando essa segunda parte, uma frase do Rabino Hillel, que escreveu isso a 10 depois de Cristo. É uma frase que eu uso muito em clínica, porque muitas e muitas vezes aparecem essas situações. E eu pergunto, ah, se você não fizer, quem fará por você? Se você fizer, quando você fará? E quando você fizer, como você fará? Essa é a base do planejamento estratégico, né? Mas foi escrita pelo Rabino Hillel, 10 depois de Cristo. Se você fizer, perdão, se você não fizer, se você não correr atrás do conhecimento, quem é que vai fazer isso por você? E se você fizer, quando você vai começar a fazer? E quando você começar a fazer, como você vai começar a fazer? E por último, mas não menos importante, a paz com o outro. Vivendo em paz com o outro. Talvez, só talvez, hoje, no nosso país, talvez seja o mais difícil, o mais complicado. Por quê? Porque a paz com o outro não é apenas a paz que Deus criou, ou a paz que Deus dá, mas também a paz que Deus requer. E aí já complica um pouco. Esta é de longe a maneira mais comum de usar a palavra paz, unir, que o apóstolo Paulo utiliza. E certamente é a que mais se encaixa quando ele versa acerca dos frutos do Espírito. Essa terceira ramificação significa viver em paz com os outros, buscar paz entre cristãos e, de fato, serem pacificadores do resto do mundo. Este é certamente o significado mais utilizado por Paulo. O texto-chave para este assunto seria Romanos 14 e 15. Paulo está escrevendo a grande cidade cosmopolitana de Roma, e muitos cristãos romanos vinham de um certo contexto gentio e pagão, e alguns outros vinham de um contexto judeu. Existiam enormes discrepâncias entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Diferenças de cultura e de escrúpulos, como, por exemplo, se é lícito comer carne, observar o sábado, etc. Essas não eram questões menores, eram, na verdade, a causa de grandes desentendimentos. Mas qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo é coisa da nossa cabeça, coisa da minha cabeça, ok? Não existe isso hoje. Paulo gasta 2 capítulos exortando ambos os lados. Como ele disse, aceitando uns aos outros e evitando disputas. Paulo diz no versículo 19 do capítulo 14 que os mesmos deveriam evitar o desprezo e a condenação um do outro, e deveriam fazer uns pelos outros o que Cristo havia feito por eles, isto é, aceitar-se mutuamente como realmente eram. Perceberam? Aceitar mutuamente como realmente eram. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação dos outros, de uns para com os outros. Como é difícil aceitar o outro como ele é. Porque se ele não disser aquilo que eu quero que ele diga, com as palavras que eu quero que ele diga, eu não aceito o jeito dele de pensar. Semelhanças? Nenhuma, não? Meu Deus, como está difícil hoje aceitar o outro como o outro é. Isso vale para o marido, para a esposa, para os filhos, vale para o vizinho, vale para aquele que pensa diferente de mim, para aquele que vai votar diferente de mim. Quantas relações foram cortadas, dilaceradas, acabadas por questões políticas do nosso país nos últimos 4 anos, não é?
aceitar o outro é praticamente um absurdo. Eu só aceito quem é igual a mim, quem pensa, age e reage igual a mim. Né? Viver em paz deveria significar sermos cuidadosos para evitar palavras, atitudes, expressões que tão facilmente criam mal-entendidos e divisões. Viver em paz deveria significar que somos rápidos em nos desculparmos e dizer me perdoe, mesmo que não fomos nós os ofensores. Perdão talvez possa ser a palavra mais difícil de se dizer, mais frequentemente é o primeiro instrumento que traz de volta a paz. A doutora falou, eu ali outro dia, que teve mensagens no podcast sobre perdão, precisa colocar mais sobre perdão, mais mensagens sobre perdão, porque como está difícil perdoar aquele irmãozinho que pensa diferente de nós. Isso na igreja, né? Imagina fora da igreja. Buscar a paz significa não apressar-se em defender-se quando coisas são ditas ou feitas. Ao contrário, é permitir que Deus vindique a verdade em seu próprio tempo. Paulo diz aos Coríntios que era melhor sofrer o dano do que levar o cristão ao tribunal. Não há como viver em paz sem seguir as instruções de Jesus. Em outras palavras, quando há disputa entre irmãos e irmãs em Cristo, que sigamos a maneira ensinada por Jesus para esta finalidade. E não levar a contenda imediatamente a público ou escrever ou falar para os outros a respeito. Acima de tudo, significa evitar todo tipo de fofoca envolvendo outros cristãos, manter a rigorosa disciplina de saber como guardar segredo. Fofoca é uma coisa que eu não vou nem comentar para não entrar aqui, senão eu não saio daqui até a meia-noite. Mas é engraçado que falar mal do outro é uma das coisas que Deus abomina, que Deus odeia. Mas é algo permitido nas igrejas, é ou não é? Ou é só da minha, será? Mas tudo bem. E para encerrar, mais uma frase, uma frase do pastor Charles Stanley. Esqueci de colocar ali, mas todas as frases são dele, em grande maioria. A paz não é passiva, a paz é ativa, positiva, motivadora, estimulante, e ela traz alegria. Sem paz não pode existir alegria. Eu agradeço a todos vocês a oportunidade, obrigado, doutor Esli, pela confiança, bom? E fico à disposição para quem precisar ter uma conversinha ao pé do microfone, né? Fico à disposição. Muito bom, Juliano, muito bom. Eu acho que assim, o tema da paz é um tema candente, né? Que a gente precisa muito nos dias de hoje. E assim, não é só o Brasil, né? Eu acho que nós estamos com muitos países, o mundo inteiro, em situações complicadas, polarizadas, né? Em conflito. E às vezes até famílias, um pensa assim, o outro pensa assado, né? Deixando de falar um com o outro. Eu achei interessante também como recentemente eu li, né, que a paz é, assim como você falou, ela não é passiva, né? Ela é uma coisa, inclusive, ela é um instrumento de guerra, por assim dizer, né? Sim, porque sim. A gente pode guerrear na paz, sentindo, assim, mostrando que a gente não perde a paz pelas coisas que nos fazem, né? Pelas coisas que nos perseguem. E eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos estar aprendendo cada vez mais, sabe, Juliana? Porque nós estamos num mundo em que cada vez mais a perseguição de cristãos tem aumentado Sim, assustadoramente, sim, né? sim, Nós sim. somos cancelados pelas nossas crenças, nós somos rejeitados, não somos convidados muitas vezes para certas coisas. Ah, não, porque é religiosa, porque ele faz assim. Enquanto que a paz pode ser assim aquele instrumento, né,
que dá realmente a sustentação para a gente poder, né, enfrentar isso tudo. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que diz que uma vez eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, né, porque ele me encontrou digno de sofrer pelo seu nome. Imagina só. Eles estavam louvando ao Senhor, cantando aleluias, porque foram encontrados dignos disso. Mas para fazer isso, a gente tem que ter a paz de Cristo dentro de nós. E isso é um desafio, eu acho que é um aprendizado, também é um processo, é uma decisão e um processo. Né? Processo. Paz é o processo. Né? Da gente poder... Esse tema, quando o senhor perguntou para mim que Deus tem, né? Eu comecei falando isso. O que eu mais preciso hoje? Eu preciso de paz. Eu preciso de paz para poder trabalhar, né? Estou fazendo novamente meu site foi novamente pela quarta vez em 2 anos que ele foi hackeado. Então eu estou fazendo outro, com outra empresa, com outro tudo, porque eu falei, gente, eu preciso de paz, eu não aguento mais isso consome tempo, consome dinheiro, consome energia da gente de ficar pensando o que fazer. Sem paz a gente não consegue trabalhar, a gente fica um pouco mais fofo, por favor, gordo não, fofo, né? Porque a fofura expande, sem a paz, é verdade. Sem paz a gente expande. É melhor se expandisse a paz e não a fofura, né? Mas acaba, por quê? Né? Até o Stanley fala assim, né, que ele fala muito da ansiedade, da frustração, da depressão, é muito fruto de falta de paz. Né? Isso vai expandindo para outras áreas, inclusive para a questão física, né, corporal da gente. Manifesta. E eu acho que uma das coisas que nós perdemos, né, os americanos têm o costume de dizer, não, eu e ele resolvemos concordar em discordar, né? Então, tem alguns temas, né, que às vezes, assim, com os amigos, até com o meu próprio marido, né, às vezes, questões teológicas ou outras coisas, olha, a gente não vai, eu não vou convencer você, você não vai me convencer, e eu não preciso ser convencido, e eu não preciso convencer, né? Quando há respeito, não tem esse negócio. Mas se a pessoa não concorda comigo, não quer dizer que ela é mais ou ela é menos, né? Então, eu acho que nós perdemos essa arte de concordar em discordar, sabe? Por exemplo, certas coisas de política, certas coisas de religião, chegou num ponto que não dá mais para conversar sobre isso com as pessoas, porque todo mundo se inflama. Não, porque tem que pensar igual, eu tenho a razão e você tem que pensar que... Não, gente, você pensa assim, eu penso assado, né? Se não é questão de salvação, vamos concordar em discordar? Olha, você vai pensar assim, eu tenho várias pessoas com quem eu trabalho, inclusive trabalho intimamente, e eu sei que elas pensam de uma forma muito diferente de mim, elas sabem que eu penso também de forma diferente delas. Mas quando há esse respeito, né, pela diferença, né, pela individualidade e o apreço pelo que a pessoa traz de bom, né, para a relação, para a atividade, né? Isso daí eu acho que é de enorme valor. E eu acho que é dessa forma que, como cristãos, nós também temos que aprender, né, a nos desenvolvermos, a gente não tem que impor as coisas, a gente pode conversar, a gente pode e respeitar a diferença. Tanto nós somos chamados a isso, né, que a Bíblia diz que nós somos diferentes, partes diferentes de um mesmo corpo, que Deus nos chamou, um para ser a boca, outro para ser o ouvido, outro para ser a mão, outro para ser o coração. Então, assim, é impossível que sejamos iguais. Ele não nos criou clones, né? Ele nos criou, né, realmente. Todo mundo quer ser a mesma parte. Então, é muito difícil tudo Todos isso. Todos nós queremos ser a mesma parte, impressionante. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, né? Diz, olha, a gente não vai concordar, mas a gente pode ser amigo, e trazer essas diferenças, porque a diferença enriquece, né? Eu não tinha pensado nisso antes, vou para casa, vou pensar. Não vou concordar, mas eu vou pensar, né? E às vezes, assim, certas relações trazem coisas muito boas, tem um encaixe bom, porque nós somos diferentes, né? Eu tenho uma amiga, assim, nós somos assim, noite e dia. Né? Pensamos de forma diferente, não sei o que mais, temos dons totalmente diferentes, e isso é muito bom.
é uma das razões pelas quais a gente tem muita paz na relação, porque a gente tem um compromisso de fazer a relação funcionar para as coisas, as atividades em que nós estamos envolvidas, né? Então, às vezes, a gente se desentende, a gente senta, conversa, até a gente assim, pede desculpa, pede perdão, derrata. Tem essa humildade disso também, cada uma reconhecer, né? Isso daí não me pegou de mau jeito, me desculpe, não sei o que mais. E com isso a relação tem 10, 15, 20 anos. E isso daí eu acho que são coisas que as pessoas a gente não aprende a desenvolver isso, nem na escola e nem na igreja, né? Muitas vezes a igreja também, o tipo de cristão, né, que às vezes certas igrejas não produzem, eu não gosto de criticar, não, mas assim, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que se vestir igual, né? E não é assim, né? Nós não somos produto da moda, né? Nós somos produto do Espírito Santo. E ele nos faz diferentes de propósito mesmo, assim, sabe? Então, tem alguém aqui dizendo assim que é melhor ter paz do que ter razão. E sabe, é verdade. Olha, Jesus tinha toda a razão do mundo, e daí mataram ele mesmo assim. Né? Mas no final das contas, ele tinha razão e ele foi quem, né, conquistou, inclusive, a morte. Né? Mas é isso mesmo, melhor ter paz do que ter razão. Eu estou muito assim. Hoje eu estou assim, das questões de discussões ideológicas e políticas, eu estou assim, você já ganhou, fica tranquilo. Não precisa discutir comigo. Não, você já ganhou, fica de boa. Realmente você tem razão. Porque não adianta, algumas discussões só vão tirar meu sono e minha paz. Porque eu não vou conseguir nem dormir. Eu acho que é uma postura que assim, não é tanto assim, você venceu e eu perdi, né? Eu acho que assim, olha, certas coisas, olha, você tem razão, eu tenho razão, nós dois temos razão. Só que assim, isso não vai para frente. Então, vamos concordar em discordar. E eu acho que são palavras mágicas, você tem razão. É impressionante como isso desarma outras pessoas, né? Você tem razão nos argumentos que você... Eu posso não concordar, mas eu acho que você tem razão de pensar como você está se expondo, né? Então, eu acho que é desse jeito.